Olá, meus amigos, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca MS Concursos. E vou falar, olha só, é uma das bancas mais estranhas que eu já vi nessa minha peregrinação de concurseiro, né? Cara, é uma banca que trabalha com questões, assim, de rodapé de página de gramática, questões de literatura, tá? E ao mesmo tempo trabalha com coisas infantis, ditongo, hiato. Então, ela é uma banca que cobre. Eu tive que abrir 2 páginas para falar sobre tudo que eles comentam. Na realidade, eles comentam tudo, qualquer coisa de gramática, interpretação e literatura. O que é curioso é que, assim, por exemplo, as questões, ao mesmo tempo que eles pegam questões, que eles fazem questões sofisticadas sobre literatura, quer dizer, nem tão sofisticadas, classes gramaticais e tal, eles fazem questões assim simplesmente ingênuas de morfologia, por exemplo, de identificação de classes gramaticais, né? Pegam palavras soltas e perguntam se é um substantivo abstrato ou concreto, como eu vou mostrar aqui daqui a pouco, tá? Adjetivo, qual é o superlativo disso, né? Então tem questões de flexão nominal, plural, né? Então tem muita coisa assim diferente. Então você tem questões de interpretação de texto que são tranquilas, são simples. Fonologia, eles cobram umas coisas assim bobinhas, se é um ditongo, se é um ditongo crescente, se é um ditongo decrescente, tá? Se é um hiato, se é um encontro consonantal, se nós temos um dígrafo. Morfologia, identificação de classes gramaticais, dentro das classes gramaticais o tipo de substantivo, tá? Tempo, identificação do tempo verbal, sim, mas é uma coisa assim, é muito conteúdo, mas sem aprofundamento. Questões de colocação pronominal, regência, concordância, essa parte todinha aqui de aplicativos, né, de frase certa, frase errada, sem grandes problemas. Como sempre, semântica de conjunções e preposições, tá? Flexão nominal. O que é flexão nominal? Aumentativo. Qual é o aumentativo disso? Qual é o diminutivo daquilo? Qual é a forma, qual é o feminino desse termo? Tá? Por que pareça, qual é o feminino de freia? Aí tu não pensa que é freira, não é? É soror, isso mesmo, juro para vocês. Então, o feminino de frei é soror. Freira, na realidade, é feminino de frade. Certo? Isso também faz parte até de morfologia, né? Essa parte de flexão nominal. Então nós temos aumentativos, diminutivos plurais, plural de substantivos compostos, adjetivos, superlativos, e assim vai. Figuras, outro assunto que eles cobram, metáfora, metonímia, hipérbole, pleonasmo, e assim vai. Literatura. E aí é curioso, em literatura, o que eu vejo é a identificação dos estilos literários. Se é um romantismo, eles dão uma explicação, eles fazem um preâmbulo e perguntam, vem cá, essas características aqui são de que estilo literário? É do romantismo, do barroco, do realismo naturalismo, do modernismo? Enfim, vocês vão ver, eu trouxe uma questão que identifica bem isso. Questões sempre de ortografia e regras de acentuação, todas as provas, eles cobram, olha lá, que eu falei, literatura e estilo literário. Né? E outra coisa que eles gostam de cobrar é se o termo, né, se há sinonímia, ou seja, se os termos são sinônimos, antônimos, homônimos. O que são homônimos? São palavras que têm o mesmo som. Homônimos, homógrafos, são palavras que têm o mesmo som e a mesma escrita. Parônimos são são palavras que têm sons parecidos, né? Hiperônimo e hipônimo. Quando chegar lá a questão eu vou explicar direitinho, tá? Mas hiper é grande, hipônimo é pequeno. Então, hiperônimo, animal. Hipônimo, cachorro. Então, hipo é pequeno. É uma individualização. O hiperônimo é uma generalização.
Tá? Então eles pedem isso tudo, a identificação de discurso direto, indireto livre. Também trouxe questão disso. Enfim, então vou mostrar as características dessa banca que cobre umas coisas muito diferentes, mas ao mesmo tempo não se aprofunda. Vamos lá, questão de sintaxe, um assunto, né? Não sei se está aqui, sintaxe. Predicado, eu gosto muito de questão de predicado, vai vir pelo menos umas 5 questões diferentes de predicado, e ele pede uma alternativa que tem predicado verbo nominal. Relembrando, para que você tenha um predicado nominal, você tem que ter um verbo de ligação. Por quê? Porque a função do verbo de ligação é ligar o sujeito ao predicativo. Para você ter um predicado verbal, você tem que ter um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, ou intransitivo, ou seja, qualquer verbo que não seja de ligação. E o predicado verbo nominal? Eu também tenho que ter a mesma coisa, um verbo que não seja de ligação, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um predicativo do sujeito, eu tenho que ter um qualificador do sujeito. Lembrando que um verbo de ligação é aqueles verbos que indicam ideia de estado ou qualidade. Ser, estar, ficar, permanecer, parecer e assim vai. Legal? Então vamos lá. Mariana é inteligente. Mariana é o verbo ser. É um verbo de ligação. A função do verbo de ligação é ligar o sujeito, que é Mariana, a inteligente, que é predicativo. Predicativo significa qualidade. Então é uma qualidade do sujeito. Então é um predicativo do sujeito. Então aqui eu tenho o predicado nominal, porque o verbo de ligação caracteriza o predicado nominal. Eu vou pular a letra B. Dei uma esmola ao mendigo. Quem dá alguma coisa. Uma esmola é objeto direto, está completando a ideia do verbo dar, sem preposição. E ao mendigo é objeto indireto. Então eu tenho o verbo transitivo direto e indireto. Certo? Eu tenho o predicado verbal. Agora, se eu falasse assim, eu dei uma esmola ao mendigo, e eu dei feliz uma esmola ao mendigo, o verbo continua sendo transitivo direto e indireto, mas a presença do feliz, que é um predicativo do sujeito eu, que não está escrito, mas está implícito, tá? Faria com que o verbo sendo transitivo direto e indireto, ou seja, não sendo de ligação, mas havendo um predicativo, o predicado fosse verbo nominal. Mas como eu não tenho predicativo, fica só predicado verbal. Mesma coisa aqui em cima, todos fugiram. Quem foge, foge. É um verbo intransitivo. O predicado verbal está caracterizado. E é predicado verbal. Se estivesse aqui, todos fugiram apressados, ou seja, apressados qualificando todos, eu teria um predicativo. O predicado seria verbo nominal. Letra C, mesma coisa. Meu avô faleceu. Quem falece, falece. Quem morre, morre. É um verbo intransitivo. Eu já tenho predicado verbal. Se eu tivesse assim, meu avô faleceu feliz. Feliz qualificaria meu avô. Eu teria um predicativo. O predicado seria verbo nominal, porque eu tenho um verbo que não é de ligação, um verbo intransitivo, mas ao mesmo tempo eu teria o predicativo. Certo? Então, eu teria os dois núcleos, um verbal e um nominal. O predicado seria verbo nominal, porque o que caracteriza o predicado nominal, tá, é a presença do verbo de ligação, e esse verbo de ligação tem que levar a um predicativo. A diferença é que no predicado verbo nominal, eu tenho o predicativo, mas o verbo de ligação estaria implícito, estaria subentendido. Então é aquilo, meu avô morreu, meu avô faleceu feliz. Meu avô faleceu e estava feliz. Então eu teria um verbo de ligação implícito, subentendido. Mas como eu não tenho feliz, como eu não tenho predicativo, eu tenho tão somente predicado verbal. O ônibus chegou atrasado. Eu tenho o verbo chegar, quem chega, chega. Certo? O verbo chegar é um verbo que indica uma ideia de movimento ou de locomoção. Ou seja, não poderia ser um verbo intransitivo nunca. Não poderia ser verbo de ligação nunca, perdão. Então, ele é um verbo intransitivo.
Mas, ao mesmo tempo, eu tenho atrasado, que qualifica o sujeito ônibus. É uma qualidade do sujeito ônibus. Tanto é que se eu passar ônibus para o plural, os ônibus, é que a forma de plural é igual, né? Mas o artigo flexiona. Os ônibus chegaram atrasados. Então, eu tenho o verbo intransitivo que caracteriza o predicado verbal. Mas eu tenho atrasado, que é o predicativo. Ou seja, eu tenho um verbo que não é de ligação, mas ao mesmo tempo eu tenho um predicativo. E esse predicativo caracteriza o predicado nominal. Juntando os dois, eu tenho o predicado verbo nominal. É essa a resposta, letra B de bola. Legal? Maravilha. Olha só, gente. Questão de discurso direto, indireto e indireto livre. Qual é a diferença entre os três? O discurso direto tem que ter algum sinal de pontuação que indique com toda certeza que você vai reproduzir sem qualquer alteração a fala de alguém. Então, emprego de 2 pontos, emprego de travessão, emprego de aspas. Então, são pontuações que indicam a reprodução da fala de alguém. João disse, 2 pontos. Bom dia, Paulo. Então, quando eu coloco bom dia, Paulo, certo? O que eu estou fazendo? Eu estou reproduzindo, tá? Exatamente o que o João disse. Isso é discurso direto. O discurso indireto... e um detalhe importante. Tanto no discurso direto quanto no discurso indireto. Você tem esses verbos que no latim se chamam de verbos discendi. O que é um verbo discendi? Vem, né, do latim veio para o português. Tá? Discendi. Que formou o nosso verbo dizer. Então ele diz, qualquer verbo que tenha esse sentido de dizer, ele disse, ele afirmou, ele informou, ele acrescentou, tá? Ele falou, qualquer coisa que caia no sentido de dizer, aparece tanto no discurso direto quanto no discurso indireto. A diferença é que no discurso direto você tem essas pontuações e você tem uma reprodução na íntegra do que o outro falou. No discurso indireto, você também tem esses verbos discendi, esses verbos que indicam alguma coisa no sentido de dizer, de falar, de esclarecer, só que você adapta a frase. Tá? João disse que nós deveríamos estar aqui hoje cedo. Olha lá. João disse que, primeiro, repare que não há pontuação separando. E quando João disse, ele provavelmente ele deveria ter dito assim. O João disse, se fosse discurso direto, estejam aqui cedo hoje. Estejam aqui cedo hoje, certo? Mas quando você fala, João disse que nós deveríamos estar aqui cedo hoje, olha lá, eu adaptei a frase. Até porque, por exemplo, quando ele falou, quando João disse para nós, ele usa a terceira pessoa. Mas como ele está se referindo a nós, eu já mudo a pessoa do verbo. João disse que nós deveríamos estar, porque eu me incluo. Eu altero o tempo do verbo. Tá? Isso tudo caracteriza o discurso indireto. Não há pontuação, não há aspas, não há 2 pontos. Tá legal? Enfim. E a frase é adaptada. O discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? Na realidade, você tem um pouco das características dos 2 tipos de discurso. Só que, geralmente, não vem com esses verbos discendi, ou seja, verbos que indicam dizer, falar, explicar. Tá? E você não tem essas pontuações específicas. 2 pontos, travessão, aspas. Mas você reproduz na íntegra o que o outro fala. Tá? Basicamente é isso. Então vamos lá. O sacerdote com o coração... Então ele pede o quê? A alternativa incorreta. A alternativa incorreta. O sacerdote com o coração na mão disse. 2 pontos.
Olha lá, disse, 2 pontos, aspas. Eu estou reproduzindo a frase dele. Coloquei a pontuação típica de que indica uma reprodução na íntegra do que o outro falou. Né? Eu tenho os 2 pontos, aspas, discurso direto. Maravilha. Letra B. O delegado estava indeciso. A quem interessará o crime? O delegado estava indeciso. Tá tudo bem, mas nessa primeira frase, há alguma indicação do verbo dizer? Dizer, falar, afirmar, acrescentar? Não, né? Não tem. Além disso, agora, a quem interessará o crime parece uma reprodução, mas eu não tenho as pontuações típicas do discurso direto. Né? Travessão, aspas, 2 pontos. Entendeu? Então eu estou reproduzindo na íntegra, mas eu não tenho não tenho uma pontuação típica e não tenho verbo, aquilo que a gente chama de verbo dicende, os verbos que indicam que ele vai dizer alguma coisa. Então esse tipo aqui é o discurso indireto, mas é o discurso indireto livre. Certo? Você não tem a pontuação típica do discurso direto, mas ao mesmo tempo você reproduz o que a outra pessoa falou integralmente. Você não tem a pontuação, você não tem o verbo dizer, falar, afirmar, nenhum deles. Letra C. O professor afirmou. Opa, já tem um verbo dicende aqui. Legal? Só que a frase, olha lá. A frase agora está adaptada. Afirmou que aquele que não saiba obedecer não devia mandar. Então, olha lá. Então, quando o professor falou, ele deve ter falado assim. O professor afirmou. Olha, aquele que não sabe obedecer não deve mandar. Só que como eu estou reproduzindo o que o professor falou, olha lá como é que eu dou uma adaptada à frase. Além disso, cadê os sinais de pontuação? Então, beleza, é discurso indireto. Eu não tenho os sinais de pontuação separando a fala dele e adapto, eu altero os tempos dos verbos. Quando ele falou, olha, aquele que não sabe, repare que eu passei para o presente subjuntivo, de saber para saiba. Não devia, provavelmente ele falou, não deve mandar. Então, típico do discurso indireto. Não tenho pontuação isolando. Eu tenho o verbo dicende, né? Afirmou, mas não tenho a pontuação separando. Legal? E tem uma frase adaptada. Discurso indireto, certo? A resposta a gente já chegou, a letra B, que ele pede a errada, a alternativa incorreta, a letra B. Indagou o médico. Novamente nós temos verbo dicende. Falar, dizer, tá? Então, qual será a verdadeira idade? Aqui, olha lá os sinais de pontuação. 2 pontos, aspas. Então, claramente eu estou reproduzindo como ele falou. Eu tenho os verbos que indicam que a ideia da fala, de dizer alguma coisa, e a pontuação, e não há adaptação. O que ele falou foi exatamente isso. Eu não adaptei a frase. Qual será a verdadeira idade do doente? Letra E. O médico recusou o pagamento, acrescentando, olha lá, verbo novamente com ideia de dizer. Então, quando você fala acrescentando, está no sentido de falar, falando alguma coisa. Olha lá, você tem os 2 pontos e tem aspas. De novo, discurso direto. Beleza? Maravilha. Questão número 2, letra B de bola. Questão número 3, gente, olha só que coisa boba. Uma questão de substantivos, mas não tem nem frase. Identificação se o substantivo é concreto ou abstrato. Sem ter frase, gente, pelo amor de Deus. Mulher, Margarete, computador são substantivos concretos, os 3. Beleza, tristeza e juventude são substantivos abstratos, é essa a resposta. Gente, qual é a diferença entre substantivo concreto e abstrato? Gramaticalmente, concreto é aquilo que tem sua existência independente. Aí eu vou falar assim, por exemplo, a caneta, certo? Essa caneta que eu tive que comprar uma nova, inclusive, porque a minha cachorrinha Brahma fez o favor de comer a outra caneta. Tá?
Aliás, eu vou até mostrar para vocês como é que ela ficou. Ah, não, eu já joguei fora, tá? Eu ainda tenho a caixinha só. Mas a maluca comeu a caneta. Eu fiquei 40 dias sem poder usar a caneta. Eu tive que adaptar tudo o trabalho. Bom, mas enfim. Tá, um homem foi lá e produziu, criou essa caneta especial. Legal? Produziu. Uma vez pronta, ela não precisa de nada para continuar existindo. Isso é o substantivo concreto. Concreto é aquele que tem a sua existência independente. Uma vez pronta, ele não precisa do concreto para existir. O abstrato não é aquele que depende apenas uma vez. A caneta dependeu uma vez. O abstrato é aquele que depende sempre de um concreto para existir. Sempre. Tá legal? Então, quais são os substantivos abstratos? São aqueles que indicam ideia de ações, de sentimentos, de características. Tá legal? Por exemplo, feiura. A feiura precisa de algum elemento feio para existir, né? Então, se você considera essa caneta feia, então existe a feiura aqui, por quê? Porque essa feiura está atrelada a esse objeto. Então, qualquer característica, qualquer sentimento, qualquer ação, tá, é substantivo abstrato. Beleza? Deus é concreto ou abstrato? Gramaticalmente, Deus é concreto. Rosenthal, mas eu não acredito em Deus. Não tem problema. Não tem problemas. Não tem problema. Na visão gramatical, Deus é substantivo concreto. Por quê? Porque a existência dele é independente. Tá? É independente. Gramaticalmente, a visão é essa. Olha, se não existe, eu não estou entrando no mérito se existe ou não existe. Se não existe, o homem criou o personagem Deus. Então, por conta disso, ele ganha uma existência independente, igual a qualquer personagem. O Bentinho do Machado de Assis é um substantivo concreto. Tá legal? Então, qualquer um, Saci Pererê é substantivo concreto, demônio é substantivo concreto, espírito é substantivo concreto. Tá legal? Então, a ideia é mais ou menos essa. Bom, Margarete, um detalhezinho, Margarete, além de ser substantivo concreto, é substantivo próprio, porque é o nome de uma pessoa. Como eu acabei de falar, alma, anjo, saci, tudo isso é substantivo concreto, gente. O Saci Pererê é uma criação do homem. Certo? Um personagem criado. Cara, o personagem é como se ganhasse vida, como se fosse uma pessoa qualquer. Então, qualquer alma, espírito, demônio, diabo, tudo isso é substantivo concreto. Tá? Bruxa, substantivo concreto. Abraço é abstrato. Por quê? Porque precisa de alguém para abraçar. Tá? Mas ele pede uma alternativa que haja apenas substantivos abstratos. Homem é concreto. Cansaço. Cansaço é abstrato. Precisa de alguém que sinta o cansaço. Precisa de um concreto, ou de um ser, de um homem, ou de um animal. O animal pode sentir cansaço também, é óbvio. Beijo. Eu preciso de alguém que beije. Abstrato. Então, a letra E é quase que a resposta. Aqui, por quê? Porque é uma ação de beijar. Mas João não. João é concreto. A letra E é dança por causa de João. E João, tal qual Margarete, além de ser concreto, é um substantivo próprio. Cara, questão de literatura. Veja só. De identificação de estilo literário. Que estilo é esse aqui? Ele dá a característica. Agora, é também o seguinte, né? Eu até coloquei na página seguinte os estilos, porque a resposta, eu vou dar logo, é naturalismo. Tá legal? Só que eu coloquei na página seguinte as características das outras, porque numa outra prova ele poderia cobrar essas características aqui. Não é? Enfim, olha lá, ênfase no lado mais animalesco do homem, a fome, o instinto, a parte não civilizada, sexualizada, a sexualidade, a zoo vem de animais, né? O zoológico, zoomorfização das personagens, quer dizer, os personagens agindo de forma animalesca. Determinismo, olha lá, o indivíduo não é mais sujeito, mas um figurante da história, resultado das influências do meio, ou seja,
Você não escolhe seu destino. O seu destino já está traçado. O meio vai definir o seu destino, vai determinar o seu destino. Tá? Um homem é entendido como produto das leis naturais. As obras desse período trazem à tona tópicos como as taras sexuais, os vícios, as doenças, o incesto, o adultério. E assim vai. Então, cara, é um homem exposto às vísceras. Mesmo só pela descrição ali, se você for um pouquinho malandro, né? Então, isso é típico do realismo naturalismo. Nós temos aí alguns autores realistas naturalistas que são, sobretudo, naturalistas mesmo, que são muito preponderantes aqui. Eu vi em questões deles, cobrando também que autores são de cada estilo, de cada época literária, de cada fase literária, né? O naturalismo, se bem que nós temos autores de fases diferentes. Nós temos um que é o mais conhecido de todos, que é mais, não é nem o mais conhecido, mas o mais marcante do século XX, que é o Nelson Rodrigues. Né? Nelson Rodrigues, um grande autor. Né? Agora, nós temos também um grande autor naturalista do século XIX, que fez livros maravilhosos, certo? Que se chama Aloysio de Azevedo. Né? Para mim, uma das obras mais bonitas da literatura brasileira se chama O Mulato. Eu acho até O Mulato um livro mais bonito do que o livro mais representativo dele, mais famoso de todos, que é o Cortiço. Tá? Então, mesma coisa, né? Cortiço ficou famosíssimo. Né? A história do Mulato é uma história espetacular. Né? Um irmão que fica rico, mas tem o filho com uma escrava. Então ele é um rapaz mulato do Maranhão. Ele pega esse rapaz e manda para Portugal para ele se educar lá. Quando ele volta para o Brasil, quando ele volta para o Brasil, já é um rapaz muito bonito, mulato. Só que o pai dele tinha morrido, só que ele volta com muito dinheiro e vai para casa, só que o dinheiro fica com o irmão dele, com o tio, né? E o tio tem uma filha. A filha se apaixona pelo rapaz. Só que aí vem toda a ordem de preconceitos, enfim, imagina, século XIX. Tá? E aí o final é muito, muito interessante, muito triste. Também o Cortiço é famoso, né? O João Romão com a Bertoleza, a maneira como o fim, aquele fim trágico da escrava que luta para fazer o Cortiço crescer ao lado de João Romão. Aí o João Romão vai e se apaixona por uma branca e tal, enfim, para poder ingressar na sociedade. É aquela coisa bem realista, naturalista mesmo. Não é? Então a Bertoleza vai e se mata diante do João Romão, enfim, é aquela coisa trágica, e como se o seu destino já estava traçado. Por mais que você quisesse fazer uma coisa diferente, a coisa vai acabar acontecendo daquele jeito. Então isso aí é característica do naturalismo. Então os principais representantes, o Machado de Assis é um pouco diferente do Aloysio de Azevedo. Tá? O Aloysio de Azevedo é naturalista, daquele naturalista mesmo. O Machado de Assis ele também migra para o naturalismo, mas mais para o realismo naturalismo. Não tão trágico quanto o naturalismo do Aloysio de Azevedo, do Nelson Rodrigues. Bom, arcadismo. O que nós temos no arcadismo? As poesias árcades. Nós temos a valorização da natureza. Tá? Bucolismo, pastoralismo, né? A vida pastoril. Então, os principais autores, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Santa Rita Durão, Cláudio Manuel da Costa, né? Tem aquela obra famosa, Marília de Dirceu, né? Dirceu oferece, né,
propõe a Marília o casamento e já diz quantas cabeças de gado tem, enfim. Então, é uma vida no campo. A proposta é uma vida no campo. Isso é o principal. Uma poesia é uma literatura campestre, uma vida rural, bucólica. No século XX, nós tivemos alguns exemplos, né? Se você pega qualquer livro de literatura... Gente, eu estou me sentindo voltando no tempo quando eu dava aula de literatura em vestibular. Eu saí do vestibular em 1994, por aí, tem quase 30 anos. E uma coisa curiosa é que nós temos um poema, uma música popular brasileira, de um grande autor, um rapaz que morreu cedo, com 60 anos, que é o Zé Rodrigues, né, que é Casa no Campo. Quero uma casa no campo onde eu possa compor muitos rocks rurais. Olha lá. Isso é muito bonito. E é uma poesia típica, e eles colocam, engraçado que é totalmente, né, extemporâneo, né, mas eles colocam, a maior parte dos livros de literatura sempre citam, sempre mencionam essa poesia como uma poesia extemporânea, mas no estilo Arcade, por causa de falar do campo, né? Eu quero uma casa no campo. Começa assim, onde eu possa plantar meus amigos, meus livros, meus discos e nada mais. Olha que coisa bonita. Bom, modernismo é muito legal. Para mim é a melhor parte da literatura. Aqui são trocentos mil autores. Eu coloquei só dois, Manuel Bandeira e Mário de Andrade, mas temos aí uma penca, né? Carlos Drummond de Andrade, enfim. Mas por que eu mencionei os dois? Porque nós tivemos, aliás, ano que vem vai fazer 100 anos, né? A Semana de Arte Moderna, em 1922. Certo? Que nós tínhamos ali vários autores, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, enfim, grandes autores. Uma coisa interessante é que eles quebraram, na realidade nós tínhamos uma sequência, que era a sequência do parnasianismo, do simbolismo. Houve uma quebra para o modernismo. Tanto é que o Manuel Bandeira mesmo, ele começa, as primeiras poesias que ele escreve são poesias com estilo do simbolismo, né? São poesias que ele dava mais valor à forma do que ao conteúdo. Ou seja, eram poemas em que você era obrigado a cumprir uma métrica. O que é uma métrica? A métrica é quando você tem que contar um número de sílabas dentro de cada verso. Lembrando que os versos, tá, são linhas de cada poema. Então, mal comparando com o texto em prosa, uma linha um verso é uma linha de um poema. Quando você compõe, por exemplo, você coloca 4 versos juntos, isso forma uma estrofe, como se fosse um parágrafo. Nós tínhamos os sonetos, que eram composições, eram poemas com 14 versos. As duas primeiras estrofes com 4 versos, versos dodecassílabos, ou seja, com 12 sílabas, e as duas últimas estrofes com 3 versos cada. Então, 4, 4, 8, 3, 3, 6, 14, né? Então, eram poemas com 14 versos. Certo? Isso, né, nas poesias, tanto do simbolismo quanto do parnasianismo, eles davam mais valor à forma do que ao conteúdo. Certo? E aí o modernismo vem e quebra isso tudo. Não, o que importa é o que eu estou falando, é o que eu estou expondo. Enfim, se vai rimar, se não vai rimar, com quantas sílabas vem em cada verso, isso tudo é totalmente quebrado. Então é um momento de ruptura em que muito mais importante do que a forma é a mensagem. Tá? Mensagens críticas, mensagens a governo, mensagens contrárias a governos, assim vai. Então há muita coisa nesse sentido. O romantismo
né? O romantismo, nós temos aí várias características, como religiosidade, nacionalismo, pessimismo, escapismo. Escapismo é uma coisa muito relacionada à outra, né? Pessimismo, você é pessimista, o escapismo é de você querer escapar, de fugir, certo? Então, são coisas mais tristes, enfim. Nós temos aqui grandes representantes, Zé de Alencar, né? Engraçado que o Zé de Alencar era amicíssimo Machado de Assis, mas a obra do Zé de Alencar é completamente diferente do Machado de Assis. Enquanto Machado de Assis ia para o realismo e naturalismo, o Zé de Alencar é um autor, né, romântico, nacionalista, né? Enfim. Castro Alves, né, o autor, inclusive o poeta dos escravos, Gonçalves Dias, que escreveu a Canção do Exílio, né, Minha Terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, certo? É um poema, inclusive, que ele escreve quando ele está retornando do exílio e ele morre em águas brasileiras, né? E ele pede a Deus: não permita a Deus que eu morra sem que volte para lá. Só que ele não consegue chegar às terras brasileiras. Então você vê aquele clima de nacionalismo, mas sempre uma coisa mais pessimista, mais triste, enfim, né? Simbolismo, né, que foi o outro se mencionado. Nós temos aí grandes autores, né? Aqui, detalhe, está faltando uma letrinha aqui, espiritualidade. Então, muita coisa relacionada à musicalidade, à forma, muito mais valor à forma do que ao conteúdo. Muito mais valor à forma do que ao conteúdo. Então, é aquilo que eu falei, eles contam o número de sílabas, eles fazem questão de os versos rimarem bonitinho, tá legal? E, assim, sem tanta relevância para a mensagem que está sendo passada. Tá? E lógico que se você faz versos com o mesmo número de sílabas, preocupações com rima, você gera uma musicalidade, é inevitável. E os temas geralmente não são temas críticos, são temas muito mais ligados à espiritualidade, à transcendência, à religiosidade. Tal. Então nós temos aí grandes autores também, Cruz e Souza, Augusto dos Anjos, Cecília Meirelles. Gente, estou falando isso por quê? Porque isso foi cobrado por essa banca, que é uma banca diferente. Eu nunca tinha visto cair literatura em concurso público, mas essa banca cobra. Então fiz essa visão geral em função do que eu vi cair em algumas provas, não só nessa questão, tá? Mas pelo menos, né, mostrar porque em outras eles cobram autores. Enfim, então eu fiz um apanhado bem sintético, bem resumido, para dar já uma noção do que essa banca cobra. Legal? Vamos agora ao nosso velho conhecimento normal, que essa banca e que as outras bancas todas cobram, certo? Crase, voltamos ao nosso mundo. Quanto ao uso ou não do sinal de crase, marque alternativa indevida. Sua frequência, então, olha lá, indevida. Sua frequência às aulas, sua frequência aos trabalhos, aos encontros, certo? Então, se eu passei de AS para AUS, a letra A está bacana. Hoje não irei à cidade, eu vou à cidade, eu volto da cidade. Se eu volto da cidade, eu vou à cidade, crase. Beleza. Chegarei a 1 e sairei às 5. Gente, é a hora do relógio. Se é a hora do relógio, tem que haver crase. Chegarei a 1h e retornarei às 5. Hora do relógio, tem que haver crase. Beleza? O erro está aqui. Jamais voltei a Paris. Olha lá, se eu fosse... Olha, eu vou a Paris, não levaria crase porque eu volto de Paris. Mas eu vou a Paris dos meus sonhos. Então, eu volto da Paris dos meus sonhos. Se fosse só Paris,
Eu volto de Paris, mas volto, não é volto de Paris dos meus sonhos, eu volto da Paris dos meus sonhos. Se é da, é porque eu tenho um artigo também. Então a crase está certa. Assim que eu cheguei à casa, eu vou à casa, eu volto de casa. Se fosse eu cheguei à casa do João, aí haveria crase. Porque eu volto da casa do João. Mas eu cheguei à casa, eu volto de casa. Então eu tenho... Então somente eu volto de casa. Somente a preposição, não tem artigo. Aliás, um outro macete legal nesses casos de verbos de locomoção, como acontece na letra B, na letra D e na letra E, substituir pelo verbo estar. Se aparecer em, não leva a crase. Se aparecer na, leva. Então, olha lá. Hoje irei à cidade. Substitua o verbo ir pelo verbo estar. Não estarei hoje na cidade. Se é na cidade, crase. Beleza. Jamais voltarei a Paris dos meus sonhos. Jamais estarei na Paris dos meus sonhos. Se é na Paris, aí é com crase. Assim que cheguei à casa, eu estou em casa. Se eu estou em casa, não leva crase. Se fosse a casa do João, eu estou na casa do João, haveria crase. Beleza? Maravilha. Questão número 6. Vamos lá. Sinônimo, acento e acento. Vamos para as palavras. Acento e acento são duas palavras que têm o mesmo som. Se tem o mesmo som, são palavras homônimas. Ah, Rosenthal, mas a escrita é diferente. Não tem problema. Não tem problema. Tá legal? Não tem problema. A escrita é diferente? É diferente. Tá? Existem também os homônimos homógrafos. Por exemplo, manga, que é manga de camisa, manga, fruta, e manga, do verbo mangar. Ele manga, quer dizer, ele debocha, ele goza, ele ironiza. Aqui, eles não são apenas homônimos, eles são homônimos homógrafos. Agora, seção e seção são homônimos, mas são homônimos não homógrafos, mas são homônimos. Então, olha só. O A, certo? Acento e acento são homônimos. Então, aqui B é B1. Trafegou e traficou. Aí os sons são parecidos. Certo? Os sons são parecidos. Se os sons são parecidos, é paronímia. Então, esse aqui é D2. Sons parecidos. Cauteloso e descuidado. Cauteloso, se o cara é cauteloso, ele é cuidadoso, não descuidado. Então, aqui é justamente o contrário, é o oposto. Se é o oposto, é que eles são antônimos. Certo? Então, é antonímia, C3, são antônimos, C3. Calçado e sandália. Aí, olha só. Eu já até comentei lá no início. Certo? Cachorro e animal. Animal generaliza, hiperônimo. Cachorro especifica, individualiza, hipônimo. Calçado, existem vários tipos de calçado. Sandália, o tênis, o sapato, o chinelo. Então, calçado generaliza. Isso aqui é hiperônimo. Hiperônimo. A sandália individualiza. É hipônimo. Então, hiperonímia. Então, E4. Por fim, antologia e seleta. Antologia, seleta e coletânea significam exatamente a mesma coisa. São palavras sinônimas. Antologia, seleta e coletânea. Então, o que nós temos aqui é sinonímia A5. Então, ficou A5, certo? Então, eu elimino
A5, B1, eliminei a B, C3, D2 e E4, bateu com a letra A. Beleza? Maravilha. Vamos então para a questão número 7. Ele pede a alternativa incorreta. Ela agradeceu o elogio com um tímido muito obrigada. O homem fala obrigado, a mulher fala obrigada. Então, como é mulher, tem que ser obrigada mesmo. Tá certo? Mariana e Alice correm apenas meia quadra. Quadra, gente, é um substantivo. Como quadra é um substantivo, meia é numeral. E se é numeral, flexiona. Por isso que flexionou para a forma feminina. Não tem problema nenhum, está perfeito. Agora já ficam meio cansadas. Cansadas é adjetivo. Então, meio aqui é advérbio, porque lembram-se, o advérbio é um termo invariável. É um termo invariável que modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. Se eu colocasse aqui elas ficam meias cansadas, seria um erro grosseiro. O advérbio é invariável. Ele não variou mesmo, está perfeito. Letra C. Eles disseram bastantes vezes, eles disseram muitas vezes. Cara, o bastante funciona exatamente igual ao muito. Se muito flexionar, se for para o plural, o bastante também flexiona. Não é muitas vezes, não está no plural muitas. Então, bastantes tem que flexionar. Maravilha. Que estão bastante preocupados. Estão muito preocupados. Gente, muito não flexiona aí. Você sabe qual é o motivo disso? A palavra vez é um substantivo. É a vez. No plural, às vezes. É um substantivo. Então, bastante e muito aqui são pronomes indefinidos. Agora, preocupados é adjetivo. Então, essa palavra aqui intensifica o adjetivo. Lembra-se? O advérbio é uma palavra invariável, tanto é que não varia, não foi para o plural. Embora preocupados esteja no plural, nem o bastante, nem o muito iria para o plural. Então, esse termo aqui é um advérbio. O advérbio é um termo invariável que modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. No caso, está modificando a ideia do adjetivo preocupados. Então, né? Cara, relembrando, o bastante funciona exatamente igual ao muito. Se o muito for para o plural, o bastante também vai. Verdura é boa para a saúde. Gente, isso aqui é um fenômeno que acontece com o verbo ser. Repare que verdura está vindo sem determinante. Quando o substantivo vem sem determinante, não vem com artigo, não vem com pronome demonstrativo essa, por exemplo, o adjetivo tem que vir na forma neutra. E como eu já falei para vocês milhares de vezes, a forma neutra é a forma masculina, a língua é machista, não sou eu que sou machista. Então, o certo aqui é verdura é bom. Agora, se eu tivesse um determinante, por exemplo, a verdura, coloquei um determinante, ou essa verdura, aí, mas repito, esse é um fenômeno que acontece com o verbo ser. Olha a forma verbal que é do verbo ser. A verdura é boa. Se eu não tivesse o verbo ser, o adjetivo concorda com o substantivo. Verdura boa. Agora, eu coloquei o verbo ser, eu tenho que observar se o substantivo vem ou não com determinante. Se não vier com determinante, o adjetivo tem que vir na forma masculina. Se vier com determinante, ele vai concordar com esse determinante. Então, verdura não veio com determinante, esse adjetivo aqui tinha que ser masculino. Verdura é bom. Então, o certo seria verdura é bom. Por fim, o alto IP cobre-se de flores amarelas. Flores, feminino e plural. Amarelas, que qualifica flores, feminino e plural. Tudo certo, sem problema nenhum. Beleza? Questão número 8. Questão de conectores, aquele assunto que sempre cai em provas. Embora tivéssemos planejado tudo, olha lá, o que ele pede? Uma oração subordinada adverbial concessiva. E nós já temos aqui. Qual é a ideia da concessão, gente?
É aquela ideia de alguma coisa que até atrapalha, mas não impede o outro fato. Então, embora tivéssemos planejado tudo, o fato de nós termos planejado tudo impede o fato de haver transtornos na viagem? Não, não impede. A ideia é essa da concessão. Poxa, se a gente planejou tudo, não deveria haver problemas, mas mesmo assim houve esses problemas. É essa a ideia da concessão, a ideia que se aproxima muito da ideia de oposição. Falou com tal firmeza, ó, o bizu do tesão, tão, tal, tamanho, tanto. Na oração principal eu tenho esse elemento intensificador. Não falou apenas com firmeza, ele falou com muita firmeza. E qual é a consequência dessa firmeza toda? Que todos acreditaram. Então eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial consecutiva. Como estou doente, precisava de acompanhamento médico. Ou seja, por que estou doente? Por que estou doente? Já que estou doente, por quanto estou doente? Uma vez que estou doente. Ou seja, o fato de eu estar doente é causa, é motivo, é razão de eu precisar de acompanhamento médico. Portanto, esta oração aqui é uma oração subordinada adverbial causal. Tá? Então, existe uma relação causa e efeito. Por que estou doente? Por causa disso, eu precisava de um acompanhamento médico. Chegaríamos na hora marcada, salvo se o trânsito estiver muito ruim. Ou seja, a não ser que o trânsito esteja muito ruim, não haverá problema nenhum. Então, nós temos uma ideia de hipótese, de condição. É uma oração subordinada adverbial condicional. Questão número 9, gente, é inacreditável. Questão número 9 pede de tom crescente. Gente, o que é ditongo crescente e ditongo decrescente? O ditongo decrescente é quando eu tenho vogal, o ditongo decrescente, vogal e semivogal. O que significa semi? Semi significa metade. Detalhe interessante é que a semivogal vem sempre com sons de i ou u. Nem sempre o som do i ou o som do u são representados pelas letras i ou u. Tá? Isso é uma coisa que eu deixo claro. Tranquilo? Ótimo. Mas geralmente são as letras i ou u. Na palavra rubéola, tá? Rubéola. O som do u, por exemplo, é representado pela letra o. Mas é som de u, claramente. Tá legal? Então, qual é o som mais forte? Do e ou do u? Né? Estou falando com u, mas é a letra o. Mas o som é de u. Lógico que o som do E, béula, o som que o som que prevalece, o som mais forte do E. O U, então, diminui, é semi. Então, aliás, não existem duas vogais na mesma sílaba. O que existe é uma vogal e uma semivogal. Uma vogal, se eu tenho um tritongo, por exemplo, em quais, eu tenho tritongo. Eu tenho uma semivogal U, eu tenho a vogal A e tenho outra semivogal, que é a semivogal I. Tá legal? Afrouxar, eu tenho a vogal e o U é semivogal. Você vê que o som mais forte é do O. Olha só que coisa interessante. Tranquilo. Compara o tranquilo com fui. Eu tenho a mesma sequência, o I. Tranquilo, fui. Fui. O U é muito mais forte que o I. Então o U é vogal e o I é semivogal. É decrescente, decresce, diminui. Em tranquilo, o ditongo vai aumentando. O som do U aumenta para o som do I. Ele vai em direção ao I. Então, olha lá, fui. O U é muito mais forte. Então, primeiro vem a vogal, depois vem a semivogal. Então, quando eu tenho vogal e semivogal, é decrescente. Certo? O que eu tenho no tritongo? Eu tenho uma semivogal para vogal. Então, primeiro eu tenho o ditongo crescente. Depois eu tenho a vogal para semivogal, um decrescente. Então, na sequência vogal, semivogal, que diminui, decrescente. Se eu tenho semivogal e depois vogal, ela é crescente. Então, olha lá, tranquilo.
som ui. O som do i é muito mais forte, quer dizer, primeiro vem a semivogal, depois vem a vogal. Aqui está o ditongo crescente. Patrão, esse som do ão, o som do a é muito mais forte que o som do o. Isso aqui quase morre. Ameixa, o é muito mais forte que o i. Então, primeiro vem a vogal, depois a semivogal. Nos dois casos, o ditongo diminui, decresce. Legal? Questão de ditongo, gente. Hiato, tritongo, dígrafo. Por fim, regência verbal. Outro assunto que eles cobram, mas é muito mais dentro do mundo do concurso público natural. Devemos obedecer às leis. É o verbo obedecer. Os verbos obedecer e desobedecer são transitivos indiretos com preposição a. Nós devemos... Olha a preposição a. O que eu tenho aqui? Preposição a mais o artigo as. Se eu substituir por regulamentos, fica aos regulamentos. Como esses dois verbos, obedecer e desobedecer, são transitivos indiretos regendo a preposição a, essa preposição a, daí a ocorrência da crase, está perfeita. Então, primeiro está certo. Mariana aspirava a uma viagem fantástica. Tá legal? Mariana aspirava. É o verbo aspirar no sentido de desejar, de querer. E nesse caso ele é verbo transitivo indireto com preposição a. Tá. Aí o cara me pergunta, mas você então não teria que ter crase aqui, não? Não. Por quê? Porque o artigo indefinido uma, esse artigo indefinido uma, tá legal que tá certinho, ele inibe a presença de outro artigo. Então eu tenho tão somente a preposição a. E essa preposição a sem crase. Perfeito. Certo e certo. Bom, eu só eliminei por enquanto a letra D de dado. Lembrei o ocorrido a meu pai. Gente, o verbo lembrar aqui não está no sentido de ter lembrança, tá? De recordar. Está no sentido de informar, de avisar. Você pode avisar alguma coisa a alguém. Você pode avisar alguém de alguma coisa. Eu estou avisando, eu estou informando o ocorrido. Então, o fato está funcionando como objeto direto e a pessoa com objeto indireto regendo a preposição a. Olha lá. Quem lembra, lembra alguma coisa a alguém. Perfeito. Ou quem lembra, lembra. Também estaria certo se eu falasse lembrei. Lembrei o meu pai do ocorrido. Então, olha lá, a pessoa passa a ser objeto direto e a coisa passa a ser objeto indireto. Gente, interessante esse caso do verbo lembrar, porque o verbo lembrar no sentido não de ter lembrança, né? Eu me lembrei do fato, mas sim no sentido de informar, de alertar, tá? Então, quem alerta, alerta alguém de alguma coisa ou alerta alguma coisa a alguém. Eu estou alertando alguma coisa a alguém. Eu poderia inverter os objetos. Poderia alertar o meu pai, poderia lembrar o meu pai do ocorrido, ainda poderia ser também com outra preposição sobre. Lembrar o meu pai sobre o ocorrido, informar. Você pode informar alguma coisa a alguém, você pode informar alguém de ou sobre alguma coisa. Perfeito. Então, certo. Só elimino a letra C. Ficamos entre A e B. Aspirei a um perfume. Espera aí, agora nós temos o verbo aspirar no sentido de respirar, de sorver. Nesse caso, ele é verbo transitivo direto. Não aceita preposição de jeito nenhum. Aqui está errado. Aspirei um perfume. Então, o verbo aspirar, quando tem o sentido de desejar, querer, transitivo indireto, regendo a preposição a. Mas quando o verbo aspirar está no sentido de respirar, de sorver, ele é transitivo direto, não pede preposição. Por fim, lembrei-me as aventuras... Não, olha só, verbos
Agora o verbo lembrar está no sentido de ter uma lembrança, de recordar. Aí lembra aquele macete, ou é calça de veludo ou é bumbum de fora. Ou você tem pronome oblíquo e preposição, ou você não tem nenhum nem outro. Certo? Se eu usei o pronome oblíquo me, eu tinha que ter a preposição de. Lembrei-me das. Ou seja, ou certo é lembrei-me. Se eu usei o pronome oblíquo me, eu tenho que usar a preposição de. Lembrei-me das. Tá? O par é opcional, pronome oblíquo e preposição. Mas eu uso os dois ou nenhum dos dois. O que eu não posso é usar um, como ele usou aqui o pronome oblíquo, e não usar a preposição. Tá legal? Ou seja, ou eu uso o pronome oblíquo me e a preposição de, ou não uso nenhum dos dois. Lembrei as aventuras. Então o último também está errado. Aí confirmamos, a resposta é a letra A. Enfim, senhores, com essa questão que nós encerramos. Aí você vê, é uma prova, cara, que você vai encontrar isso tudo. Você vai encontrar umas coisas diferentes, não é? Você vai encontrar de tom crescente e decrescente, você vai encontrar literatura, você vai encontrar discurso indireto livre, você vai encontrar umas coisas realmente diferentes, mas também você vai encontrar as coisas que a gente trabalha todos os dias. Tá? Mas as questões em si, elas não são difíceis. Você vê, essa questão de regência não é difícil, né? A questão de ditongo, pelo amor de Deus. E, cara, eles pedem aquelas questões de flexão nominal, aumentativo, diminutivo, plural de substantivos compostos, coletivos, superlativos absolutos sintéticos. Qual é o superlativo absoluto macio? É maciíssimo, com 2 i seguidos. Essas besteiras. Tá? Uma banca que, por não ser uma banca tradicional, não sabe exatamente como atacar, como fazer bem uma prova. Eu acho que as provas não tem nem erros, não. Mas são provas que me parecem provas que cobram 200 coisas ao mesmo tempo. E essa questão aqui, cara, sem frase, perguntar quais substantivos são concretos, que substantivo é concreto e abstrato, pelo amor de Deus. Mas enfim, é o perfil dessa banca, é assim que eles trabalham. Tá legal, galera? Então, o pessoal que me pediu aí características dessa banca, aí, é isso. É um universo maluco. Falou, pessoal. Um grande abraço. Continuem aí juntos, continuemos juntos. Quinta-feira nós teremos a nossa tradicionalíssima live. Grande abraço, pessoal.